Oi galera, tudo certo? Como vocês passaram o final de semana? Super bem? Vamos para nossa aulinha de história então, e hoje nós vamos continuar falando sobre a época que o Vargas governou o Brasil, tá? Mas antes disso, nós vamos rever lá os exercícios da última aula. Bora lá? Bom, então agora que nós já revimos os exercícios, né, vamos dar continuidade então. Lá na última aula nós vimos sobre a época do Estado Novo. O que era Estado Novo, né? Então foi esse terceiro governo do Getúlio Vargas, que ficou conhecido então como Estado Novo. Nós vimos a ditadura e nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Porque antes, o que eu quero falar com vocês, tá? Vocês lembram então que nós vimos que durante todo o governo do Getúlio Vargas houve muitas mudanças no nosso país, né? E uma dessas mudanças foi na educação, né? Foi criada na época do governo dele o Ministério da Educação e da Saúde. E a Constituição de 1937, o que ela previa? O ensino técnico e profissionalizante, tá? Então, que era para que eles fizeram isso, né? Porque esse ensino lá na Constituição. Por quê? As indústrias, lembro que elas estavam crescendo, né? Crescendo, havendo muitas indústrias ali. Lembro que nós vimos em geografia também sobre essas indústrias lá na região sudeste, principalmente. Então, a indústria, ela precisa do quê? Não só lá dos prédios, certo? Ela precisa, para funcionar, ela precisa do quê? Né? Ela precisa de mão de obra, ela precisa das pessoas para estarem lá trabalhando. Mas será que é qualquer pessoa que pode ir lá e trabalhar na indústria? Não, né? Eles precisavam então do quê? De mão de obra qualificada. O que isso quer dizer? De pessoas que saibam trabalhar, né? Trabalhar da forma como eles precisem, tá? Não de qualquer jeito. Então, aí que o governo entra. O que eles fizeram então? Eles fizeram esse ensino técnico e profissionalizante para quê? Para capacitar as pessoas. E isso também, pessoal, isso também favorecia quem? Os trabalhadores. Por quê? Porque nisso melhorava a vida desses trabalhadores. Então vejam só, ajudava os trabalhadores de um lado, né? Porque capacitava e com isso eles conseguiam emprego, e por outro lado, a indústria também era favorecida. Por quê? Porque dela tinha quem trabalhasse lá, quem mão de obra qualificada, né? Que sabe o que faz um bom trabalho, e com isso então a economia crescia, tá? Então, gente, foi então criados os liceus industriais, que eram nesses liceus então que eram realizados esses cursos, né, que as pessoas iam lá para aprender, para trabalhar lá nas indústrias. E, gente, lá em 1942, então, houve uma mudança ali, tá? Do ministro da Educação. O que aconteceu? Então, esses cursos técnicos e profissionalizantes, o que aconteceu com eles? Ele se igualou ao ensino médio. O que isso quer dizer? Antes, ele seria apenas um curso. Agora, não. Então, a pessoa que faria isso já faria ali o ensino médio, tá? Então, já era um grau a mais de estudos. E, gente, a população super aprovou, e até hoje isso existe ainda, tá, pessoal? E olha só, euzinha aqui que vos fala, sou o exemplo disso. Por quê? Porque eu também participei disso, ok? Então, lá quando eu tinha 15 anos, eu comecei o magistério. O que é magistério? É um curso que a gente faz que habilita a pessoa para trabalhar para ser professora também, tá? Então, não é igual uma faculdade, né, gente? Mas nós falamos que ele é a nível médio, ou seja, né? Então ali ele não tem o mesmo grau que uma faculdade. Ele é
a nível médio. E eu me formei, então, ao mesmo tempo que eu fazia o ensino médio, lá o primeiro, o segundo e o terceiro ano, eu fazia o magistério. Eu tinha todas as matérias que as outras pessoas, mas eu tinha também outras, né, matérias a mais que eram específicas da área, tá? Para trabalhar com crianças. Só que ao invés, então, do meu ensino médio durar 3 anos, ele durou 4, mas daí eu não saí de lá apenas com o ensino médio. Eu saí lá com o ensino médio e com uma formação a mais, que era o magistério, a formação de docentes, né? Então, e ali que eu comecei a trabalhar com as crianças e depois, então, né, fui fazendo as minhas faculdades. Então, vejam só. E existem outros cursos profissionalizantes também que é possível fazer junto com o ensino médio. Administração, RH, vocês já ouviram falar de pessoas que fizeram junto com o ensino médio administração, RH ou de repente até o próprio magistério, pessoal? Quem aí já ouviu falar? Fica aí uma dica para vocês perguntarem para os pais de vocês se eles conhecem ou se vocês conhecem também e de repente nem sabiam, tá? Então vejam lá, isso foi uma proposta lá da época do Getúlio Vargas, tá? Do governo dele. Bom, então agora vamos dar continuidade falando sobre esse período que ele governou. Então lá na aula passada nós falamos sobre o Estado Novo, que foi então o terceiro período que Getúlio Vargas governou o Brasil, e nesse período foi um período de ditadura. O que é ditadura? Vamos lembrar o que é ditadura? É o que? Não é só quando as pessoas não podem votar. Lembram que as pessoas não votaram para ele estar lá? Ele, junto com o exército, deu um golpe de Estado? Isso mesmo. Então, além das pessoas não votarem, elas não tinham direito de se expressar, né? De colocar lá o que elas achavam, a opinião delas não era ouvida. E lembram da censura, da repreensão que as pessoas tinham? Então elas não podiam se manifestar, né? Elas tinham que ficar lá caladinhas porque elas eram repreendidas. Lembram? Então elas viveram um momento ali, né, dessa ditadura, dessa censura, um momento bastante crítico. E isso aconteceu quando? Vamos lembrar? Aconteceu lá em 1937. Então, lá em 1937, as pessoas começaram a viver esse período ali, né, de bastante repreensão, nesse momento de ditadura. Mas lá nos anos de 1940, né, no início dos anos 1940, o que estava acontecendo? Estava acontecendo a democracia em outros países, principalmente lá nos Estados Unidos. E isso acabou, então, influenciando as pessoas, tá? A população. Além do que muitos estavam insatisfeitos com o governo de Getúlio Vargas. Havia aqueles que estavam contentes, né? Porque haviam muitas mudanças para os trabalhadores, muitas mudanças na educação, né? Mudanças positivas, mas havia aqueles que não estavam contentes. Por quê? Porque nem tudo estava sendo cumprido, essa censura que eles estavam vivendo, essa ditadura, né? De se não poder se expressar, não poder ter essa liberdade de expressão. Então, tudo isso, muitas pessoas estavam insatisfeitas, certo? Então, a população brasileira estava insatisfeita com o governo. Lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, né, havia democracia. O que é democracia? Quem aí sabe o que é democracia, hein, pessoal? A democracia não é só a pessoa ter o direito de votar, tá bom? O que mais? Ela ter essa liberdade de escolha, ela poder se expressar, ela ter direito à educação, direito à saúde, ou seja, ela ter os direitos dela respeitados, tá? E durante a ditadura, esses direitos estavam sendo respeitados, pessoal? O que vocês acham? Então as pessoas estavam querendo a democracia. E com isso, então, elas queriam o fim de Getúlio Vargas. Queriam que ele saísse do poder, como nós podemos ver lá na imagem da página
165. Observem ali o que nós vemos. Nós vemos uma passeata de quem? Dos estudantes lá em São Paulo, em que ano? Em 1945. Então, o que eles estavam protestando ali? O que eles estavam para que essa passeata? A censura, as prisões, o controle da imprensa, o desemprego e também o descumprimento das leis trabalhistas. E por tudo isso, então, eles acabaram fazendo essa passeata, porque eles não queriam nada disso, eles estavam insatisfeitos. Ou seja, então, show ditadura e vem democracia, né? Então, vejam lá, chega de Getúlio, olha só quantas pessoas, né? E assim, então, pessoal, com esse crescimento das pessoas querendo a democracia, Getúlio Vargas, então, saiu do poder. É isso aí, pessoas. Então, depois de 15 anos governando o Brasil, Getúlio Vargas saiu do poder. E, gente, olha só, vou lembrar de algo muito importante, que durante todo esse período, as pessoas o quê? Elas não votaram, elas não tiveram os direitos dela de votar respeitados. Vocês lembram que lá na época da política café com leite, as pessoas podiam votar? Embora, né, eles ficassem... Eles que ficassem indicando, né? A elite de São Paulo indicava lá quem eles queriam, a elite de Minas Gerais indicava quem eles queriam. Mesmo que eles fizessem dessa forma, a população poderia votar, né, naqueles que estavam lá. Mas vejam só, desde que Vargas assumiu o poder, desde que ele deu o primeiro golpe militar em 1930, as pessoas nunca mais votaram. Imaginem só, 15 anos sem ter o direito de escolher quem é que governaria ali o país. O que vocês acham, hein? Vocês acham que foi justo? Vocês concordam com isso? Vocês acham que foi legal? Pois é, gente. Então, esse foi um período da história do nosso país, né? 15 anos de governo de Getúlio Vargas, que ficou conhecido como a Era Vargas, tá? Então, vocês vão ouvir falar bastante sobre essa época. Bom, gente, então, ali na página 165, vocês têm ali, então, aquela proposta para vocês diferenciarem a ditadura e a democracia, tá? Então, vocês vão pegar lá o material de apoio de vocês e vão colar ali. A questão B, eu quero que vocês respondam lá no caderno, tá? E eu quero que vocês façam o quê? Diferenciem a ditadura da democracia, tá? Então, coloquem lá de um lado ditadura e do outro democracia. Isso aonde, tá? Então, vocês vão colocar lá na linha do tempo de vocês, né? Vão marcar lá com o símbolo que vocês quiserem. E lá embaixo da última atividade que vocês fizeram, vocês vão colocar ali como legenda, né? Então, fim do poder de Vargas, tá? E ali, então, vocês vão colocar democracia de um lado e ditadura do outro e vão diferenciar um do outro, certo? E para finalizar a aula também, pessoal, lá nas páginas 166 e 167, nós temos ali então o amarrão das pontas, que tem as questõezinhas ali para vocês preencherem, que tem tudo a ver com todo esse período que nós vimos. E vejam lá, que legal, que bacana. Vocês podem ler ali e tentar fazer de cabeça, mas também vocês podem verificar lá no caderno de vocês, porque tudo isso que está ali, vocês registraram durante esse capítulo. Certo, pessoal? Bom, então é isso, tá? Então não se esqueçam, respondam esses exercícios aqui da apostila e também façam lá no caderno, diferenciando a ditadura da democracia, lá como título, fim do poder de Vargas. Então é isso, pessoal. Tchau!